Se tu já estudaste português, então já sabes que saber quando usar os verbos ter e haver nem sempre é fácil, não é? Mas não há problema, porque eu estou aqui para ajudar. Se ainda não me conheces, sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender português de forma divertida e sempre com canções. Vamos começar por olhar para o significado destes dois verbos e, a propósito disto, convém referir que tanto o verbo ter como o verbo haver têm algumas utilizações diferentes e neste vídeo nós vamos focar-nos no verbo ter com o significado de posse, como to have em inglês. Por outro lado, em relação ao verbo haver, vamos focar-nos no significado do verbo haver como existir, ou seja, como to exist em inglês. Então, conjugação do verbo ter. E agora, deste lado, temos aqui o verbo haver. Já temos aqui a conjugação do verbo. Então, porquê é que nós temos no verbo ter uma forma para cada pronome e no verbo haver só temos uma forma e neste caso só para a terceira pessoa, tanto do singular e do plural? Porquê? Exatamente porque o verbo haver é aquilo a que nós chamamos de um verbo impessoal. E o que é que isso significa? Significa que é um verbo que nós usamos em frases que não têm sujeito. Então, e agora, se calhar vocês estão a pensar, então, mas o que é isso de sujeito? Sujeito é um elemento básico da frase que normalmente aparece no início e que normalmente é constituído por um nome, ou seja, o nome de uma pessoa, de um animal, de um objeto, de uma cidade, etc. Ou então também pode ser um pronome pessoal. Imagina que eu quero dizer qualquer coisa como Lisbon has a castle. Como é que eu vou dizer isto em português? Na frase que está a aparecer, vocês têm duas opções. Aqui vocês têm tem, que é do verbo ter, ou há, que é do verbo haver. Então, qual destas duas opções é a correta aqui? O que é que tu achas? É exatamente o verbo ter. E porquê? Neste caso, nesta frase, nós temos Lisboa e, neste caso, Lisboa é o sujeito da frase. Então, neste caso, nós temos de usar exatamente o verbo ter e não podemos usar o verbo haver, porque, como estávamos a referir antes, o verbo haver nós só usamos em frases que não têm sujeito. Então, mas e agora? Imagina que eu quero dizer a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Ou seja, eu quero dizer qualquer coisa como There is a castle in Lisbon. Como é que eu vou dizer? Neste caso, então, eu vou dizer exatamente há um castelo em Lisboa. Então, neste caso, eu não posso usar o verbo ter, porque aqui, neste caso, estamos perante uma frase que não tem sujeito. Repara que nós temos aqui há, que é o verbo, portanto a frase começa exatamente com o verbo, e aquilo que vem a seguir, um castelo, a parte que vem a seguir, é aquilo que nós chamamos de complemento direto, porque completa a informação do verbo. E se tu estás a pensar, ok, mas em Lisboa não será o sujeito da frase? Não, aí é que está, não é o sujeito da frase. É aquilo a que nós podemos chamar, de uma forma simples, de uma referência de lugar. Neste ponto, há uma pergunta que costuma surgir muitas vezes, que é se podemos usar a referência de lugar no início da frase. E a resposta é sim, podemos. Ou seja, neste caso, nós podemos dizer também em Lisboa há um castelo. Vamos agora ver um exemplo com o plural. Imaginem que eu quero dizer
qualquer coisa como Lisbon has many tourists. Como é que nós vamos dizer? Qual é o verbo que vamos usar? Ter ou haver. Então, tendo em conta que Lisboa é o sujeito da frase, então aqui temos de usar o verbo ter, certo? Então, e como é que nós podemos usar o verbo haver para dizer mais ou menos a mesma coisa? Exatamente, podemos dizer há muitos turistas em Lisboa. Ou também podemos dizer em Lisboa há muitos turistas. E repara que aqui, apesar de muitos turistas ser plural, a forma do verbo mantém-se exatamente como no singular, ou seja, há. Uma coisa muito importante a referir neste ponto é que estas regras são válidas para o português europeu, ou seja, para o português que se fala em Portugal, porque no português do Brasil as regras mudam um pouco, eles têm umas regras um pouco diferentes das nossas. E agora que já compreendes a diferença entre os verbos ter e haver, o que é que tu podes fazer? Podes ouvir as canções que eu vou deixar na descrição, são todas muito bonitas e têm vários exemplos de utilização dos verbos ter e haver nas letras. Outra coisa que eu te vou deixar é o link para um vídeo onde eu explico os 4 passos de como podes usar as canções para aprender mais português e ajudar a memorizar. Diverte e até à próxima. Tchau!